Boa noite, Aldo, boa noite aos que estão nos assistindo agora e aos que vão nos assistir depois. Bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo com o João. Hoje tenho o prazer de falar com o Aldo Segnini, o cara é especialista em inteligência artificial. Não vou passar o seu currículo aqui, vou deixar isso para você, mas Tá bom. muito obrigado aí por ter aceitado o convite desse bate-papo. E quero abrir aqui agradecendo e pedindo para você se apresentar aí para o povo, para que as pessoas, quem não te conhece, te conhecer aí, Aldão, o CEO da Taylor Strategy. É isso, né? É isso aí, é isso aí. Obrigado, João. Pô, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu agradeço o convite, né? Esse assunto, assim, ó, puta, obviamente adoro falar sobre IA, uso no dia a dia, né? Trabalho com isso, então todos os convites eu acabo aceitando para a gente poder conversar de IA, né? Eu gosto bastante, tá? Falar um pouquinho de mim, né? Quem que sou eu? Eu tenho aí mais de 25 anos no mercado de tecnologia, né? Formado em ciência da computação, sempre trabalhei em consultoria de tecnologia, né, ao longo da minha vida. Em 2015 eu fui provocado por um amigo, comecei a estudar ciência de dados e inteligência artificial, mas para entender o que era esse bicho, e me apaixonei, gostei bastante, comecei a estudar, não parei mais. Tive oportunidades de no decorrer depois disso, né, obviamente as oportunidades foram aparecendo para trabalhar com o assunto, já vim estudando há algum tempo. Trabalhei num grande grupo aí brasileiro de inteligência artificial, que hoje está sediado no Canadá. E no ano passado eu resolvi empreender, foi quando eu abri a Taylor Strategy. Então, tem uma jornada aí bem longa de projetos de inteligência artificial, principalmente tecnologia, né? Transformação digital, passei muitos anos trabalhando com transformação digital, alguma coisa de inteligência artificial, mas muitos anos em transformação digital realmente, tá? E sou apaixonado pelo assunto, não consigo parar de estudar, e eu acho que não dá para parar de estudar, né, João? Não Não tem tem jeito. como, não tem como mais parar, né? As coisas estão cada vez mais aceleradas, todo dia aparece novidade, todo dia aparecem novas tecnologias, a gente tem que estar sempre atualizado para conseguir continuar entregando valor para os nossos clientes. Então, essa é a jornada, né? Aprendizado contínuo, eterno, né? E diverso, né? Tem que ser assim. É isso aí. E aí, quando você falou que tem gente que tem que estar sempre estudando, né? Tecnologia não para, né? Ela já não parava, né? Aí, Não parava. com o advento da inteligência artificial disponível aí, a coisa multiplicou, né? Então, em cima desse tema, o Aldo, vamos voltar um pouco no tempo, né? Porque o pessoal acha que inteligência artificial é um assunto recente, né? E não é, né? Então, vamos voltar Não. um pouco no tempo. Explica para a gente como é que nessa linha do tempo, como é que tudo isso começou até chegar ao boom que a gente chegou, que está vivendo hoje. Não, só para, né, o pessoal ter ideia, obviamente a inteligência artificial ela começou com base em estudos da inteligência humana, né, dos neurônios e tudo mais. E esses estudos aconteciam lá nos 1800, não é nada novo, né? Os estudos dos neurônios e tudo mais, como é que funcionava. 1800, então, 1800 e pouco já descobriram a célula, o neurônio, depois foi batizado como neurônio anos depois. Mas é bem antigo. Agora, quando a gente entra já para a área de computação, então a gente começa a falar que um primeiro marco ali foi a máquina de Turing, lá nos anos 30, 1936, se não me falha a memória. Né? Por que isso? Porque foi um momento que uma máquina, que foi possível provar que um algoritmo qualquer, né, uma máquina conseguia executar um algoritmo. Então foi mais ou menos isso que se provou com a máquina de Turing. Né? Que o que a gente conseguia colocar no algoritmo, que é um conjunto, uma sequência de regras, um conjunto de regras, né, podia ser executado por uma máquina. Né? E já lá nos anos 30, nos anos 40, começaram a surgir as redes neurais, né? Os neurônios artificiais. Tá? Então é algo que na academia, já nos anos 40, acontecia. Tá? E esses algoritmos evoluíram muito ao longo dos anos. Né? Foram evoluindo, e por que não explodiram antes? Por que a gente, né, começou a utilizar
Primeiro porque não tinha poder computacional suficiente para simular e não tinha dados, né? Aí duas coisas que fizeram com que a IA avançasse realmente, né? Foi lá quando a gente começou a ter poder computacional, quando começou a aparecer a internet, começou a ter dados, né? A gente começou a ter informações. E aí, na cabeça das pessoas, tá muito ali, 2022, 2021, quando, né, apareceu ali o ChatGPT e tudo mais, né, final de 2022. Mas, na verdade, isso já vinha, né? Já nem aconteceu. A própria primeira versão lá do ChatGPT é bem anterior a isso, né? Ela surgiu ali por conta de um paper da Google, lá de 2017, que é o Attention is All You Need, e já em 2018 já teve o GPT-1, a primeira versão ali de 2018. Então não é nada... O que aconteceu ali em 2022, na verdade, é que se democratizou. Ele ficou disponível para as pessoas, né, de uma forma ampla, e da noite para o dia as pessoas começaram a dialogar, fazer perguntas, dialogar, e ficaram super surpresas, porque a fluência das respostas eram espetaculares, né? Então parecia que você estava conversando com uma pessoa extrema e culta, não uma pessoa qualquer, mas uma pessoa culta. Saber, né? E aí foi exatamente isso que chamou muita atenção, né? Então essa possibilidade de conversar ali com uma IA, né? Porque a IA a gente já usava o celular, né? Desbloqueava o celular usando IA, assistia filme no Netflix por recomendação da IA, comprava livros na Amazon por recomendação de IA. Então isso aí já estava no nosso dia a dia, né? Mas as pessoas não percebiam. Então é um pouco isso, né? Então, assim, é uma história longa, não surgiu da noite para o dia, realmente. Eu ia fazer uma outra pergunta aqui na sequência, mas eu quero só pegar esse ganchinho para a gente não perder o fio da meada. Você falou que final de 22, começo de 23, deu um boom aí da IA, porque ela ficou disponível aí, né? A OpenAI colocou aí o ChatGPT para todo mundo, né? E todo mundo ficou maravilhado com isso, né? Todo mundo tem acesso, consegue perguntar, ele responde, né? O programador gera código, né? Tem uma... faz análise de documento, é um negócio louco. Mas, Aldo, até onde me consta, toda essa plataforma, ela roda em máquinas comuns. Comuns que eu estou falando, né? Máquinas boas, né? Servidores parrudos, né? Mas a gente está falando da computação atual. Ela não usa ainda a computação quântica. Nossa! Quando isso entrar, onde nós vamos chegar se hoje a gente já está surpreso com aquele chatzinho lá, né? Nossa! Imagina a hora que entrar a computação quântica nisso, porque hoje você processa, o que você processa em 2 anos num processador de uma máquina muito boa, você vai jogar na quântica, ele vai fazer em 2 dias. E se não fizer em menos. Entendeu? Então, na sua percepção, Aldo, como é que isso vai se dar? Até onde a gente vai? O Vespa está colocando aqui no chat aqui, a IA é velha mesmo, meu. E nós estamos velhos também, viu, Vespa? Esses cabelos brancos, né? Você tem um pouquinho mais do que eu. Olha, a computação quântica é algo um assunto que eu gosto, mas eu não domino, né? Comecei a pesquisar, inclusive, mais recentemente, porque eu sei que vai gerar impactos aí nos próximos anos e não dá para esperar o impacto para começar a estudar, né? Ainda mais um tema complexo como esse. Então, começando já agora. Né? Mas, assim, o que eu acho que vai acontecer vai virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Na verdade, assim, já está virando, né? Com a evolução atual da computação quântica, já está começando a virar. Já está começando a virar realidade, né? Aquele negócio que era muito teórico e tudo mais. A quantidade de qubits que por exemplo, uma IBM consegue colocar num computador quântico já é bem significativo, né? Que é o equivalente ao bit da computação clássica, né? Já é bem significativo, uma quantidade significativa, já começa a resolver alguns problemas mais teóricos, umas coisinhas, mas, poxa, a hora que isso realmente crescer, agora, a diferença, eu acho que para essa tecnologia se democratizar, vai demorar demais. Isso, para mim, é um problema. Isso, para mim, de cara, é um problema, porque vai demorar demais, vai ficar na mão das grandes
das grandes empresas, e quem vai ter acesso a essa tecnologia também serão as grandes empresas. Hoje o acesso é caro, né? Apesar de ter, se a gente entrar na própria IBM, você consegue ter lá 10 minutos por mês de utilização, né, para um emulador, não é nem exatamente, mas você consegue ter 10 minutos por mês e tudo mais, né? Mas vai virar nossa vida de cabeça para baixo. Já tem bancos se preparando, os governos estão se preparando, porque as criptografias todas serão derrubadas, né? Então, o sistema financeiro já está se preparando para isso, porque isso vai mudar completamente. Então, tudo isso está caminhando para que não seja um caos, igual, lembra, um paralelo bem horroroso, mas lembra do bug do milênio? Né? Vai morrer todo mundo, vai acabar, todos os sistemas vão parar. O pessoal começou a se preparar, foi lá, óbvio que a proporção não dá nem para comparar, né? Mas só para entender, o pessoal sabia com antecedência, se preparou e não aconteceu nada, né? No final das contas, o impacto foi pequeno. A ideia é que a gente consiga evoluir junto com a computação quântica e que se prepare para esses possíveis impactos, né, para que sejam positivos para a gente. Né? O problema é que a gente não sabe quando fica disponível, e quando ficar disponível já era, né? Já foi, passou. Que hora que olhar, já foi. Mas eu tenho a impressão que não vai ser uma disponibilidade tipo ChatGPT. Acessa aí, sabe? Então, a gente fica nas mãos das grandes, sim, né? Mas ainda, de uma certa forma, protegidos. Né? Vamos lá. Agora, voltando ao nosso tema principal aqui, Aldo, o nosso tema principal é falar sobre o processo de adoção de inteligência artificial. Né? Então, quando a gente fala em processo de adoção de inteligência artificial, para mim, eu vejo duas vertentes aqui. Né? Uma empresa comum, não é comum, uma empresa que não é tech, que não é de TI, entrando nesse processo, Perfeito. E uma empresa tech entrando nesse processo. Perfeito. Né? Agora, independente, eu acho que são caminhos distintos, né? Mas vamos pensar numa empresa que não é tech e precisa entrar nesse processo. Quais são os passos? Qual é a jornada? Como tudo isso se dá? Mediante a experiência que você já tem, eu sei que você faz isso aí com maestria, como é que isso funciona no dia a dia, na vida real? Legal. Assim, é legal a gente fazer uma comparação, por exemplo, com uma consulta médica. Né? A gente sente alguma dor e a empresa, quando quer implementar, geralmente é para resolver uma certa dor, né? E aí você consulta um médico para entender o que você tem, detalhar essa dor, qual é a doença, né, que está por trás, qual é a causa daquilo. E aí sim você recebe uma prescrição médica e compra um remédio. Né? O que tem acontecido, João, é que algumas empresas, por não saber exatamente como adotar, o que fazer, e por querer adotar, né, falar, poxa, eu vou ficar para trás, elas estão indo direto para a compra do remédio. Sabe? Estão comprando um remédio sem saber exatamente o que eles querem resolver. Esse é um dos grandes problemas, né? Então, o que a gente tenta discutir, né, leva para as empresas? Primeiro, um pouco de conscientização, o que é, quais são as limitações, super importante, porque nas limitações geralmente estão os riscos que vão estar associados ao negócio, tá? Então, o que é, quais são as limitações e tudo mais. Então, faz um processo de conscientização. A gente tem até uma área de educação executiva para isso. Depois, a gente entende a maturidade. Lembra da transformação digital? Continua sendo extremamente importante para todo mundo. Né? Quem começou o processo, está mais atrasado, tem que, de uma certa forma, avançar para pensar em IA. Não dá para atropelar, queimar a etapa. Sabe? Então, entender a maturidade digital, o momento que a empresa está, é super importante. Né? Essa maturidade dita as ações que vão ser tomadas, né? Ou para ganhar mais maturidade para chegar no momento de prontidão para IA, ou para, de repente, já começar a adotar, mas de uma forma correta. Né? Então, esses caminhos que a gente tenta construir, né, essa estratégia, né? Construir esse caminho junto com o cliente. Entende negócio, entende estratégia de negócio, aí vai descendo, vou entendendo dores, vou vendo as oportunidades de IA, né, cruzo com as maturidades e tudo mais. Bacana. Agora eu sei como que eu posso seguir. Tá? E João, eu te falo assim, tem uma das ciladas, de uma certa forma,
é querer implementar projeto de IA como se fosse um projeto de desenvolvimento de sistema normal, tá? Não é. Não é, é diferente, né? Tem um comportamento próprio, a própria solução de IA tem um comportamento diferente no dia a dia, tem um ciclo de vida diferente, um ciclo de desenvolvimento diferente, que é importante dizer, né? Então não dá para você fazer esse paralelo, linkar como se fosse a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. A gente até fala, né, da importância, por exemplo, da responsabilidade desses projetos ser muito mais de negócio, muito mais da área de negócio do que de TI, né? A equipe é de TI, a infra é de TI, tudo é de TI, a responsabilidade é de negócio, né? Uhum. E aí, juntando tudo isso, né, tá, monta-se tudo isso, aí você consegue definir realmente, né, qual é o caminho que vai seguir. E outra coisa, não dá para sair adotando IA sem fazer um risk assessment, sem entender quais são os riscos, né? Não dá para, que mais que a gente pode falar? Não dá para simplesmente querer comparar métricas estatísticas, vamos falar a acurácia de um modelo, achando que só isso é suficiente para te gerar resultado, entendeu? Então, assim, é mais complexo, é bem mais complexo do que um projeto normal de sistemas. Entendi. Assim, olhando aqui desse lado, né, tenho uma empresa, vou colocar isso dentro da minha empresa, né? Tem todos esses aspectos técnicos e de negócio que você falou, né? Então, eu preciso entender qual que é a minha dor, como é que eu vou colocar, IA é um projeto diferente, né? Tá bem claro, né? Mas existe um aspecto cultural, né? Porque a tecnologia, quando ela se apresenta dentro da empresa, quem trabalha com tecnologia sabe, né? As pessoas falam assim, vamos colocar um sistema aqui, eu vou perder o meu emprego. Né? Vamos colocar alguma coisa, vou perder. Quando chega a IA, isso aí virou, né? Então, assim, como é que a gente consegue criar uma cultura dentro das empresas para mostrar que a IA vai dar produtividade, a IA vai tirar o trabalho braçal, a IA vai fazer com que a pessoa use mais o intelecto e menos as mãos para ficar digitando, né? Como é que a gente coloca uma cultura dessa, né? Porque isso explodiu e ficou todo mundo com medo. Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala de... Primeiro, assim, a gente precisa separar, né, um pouquinho uma IA mais tradicional, vamos chamar assim, machine learning, um processo de machine learning, uma análise preditiva, né? Uma classificação, né, qualquer coisa nesse sentido, de uma IA generativa que todo mundo está vendo aí no dia a dia, que, né, óbvio, pode gerar muito valor para o negócio, tem que, às vezes vai criar até novos produtos, serviços para o negócio, tem essa possibilidade, né? Então a gente separa bastante isso. Na geração de novos produtos e serviços, bacana, acho que não vai substituir, você está criando coisas novas, né? Então talvez esse impacto seja um pouco menor. Se você está falando lá no atendimento ao cliente, por exemplo, que muita gente está usando os modelos de linguagem para fazer esse atendimento ao cliente, né, de uma forma mais humanizada e tudo mais, cara, ela faz atendimento 24/7, né? Ela consegue atender 1.000 pessoas, né? Você teria que ter 1.000 atendentes para conseguir as 1.000 pessoas. Vai mexer, né? Vai mexer, sem dúvida nenhuma, no trabalho das pessoas. Mas não significa que vai acabar, não é que vai acabar. Muito provavelmente essas pessoas vão ser, esses trabalhos, né, esses modelos, eles vão ser transformados, eles vão mudar de área para área, né? Daí vem a importância do que a gente começou falando, da importância de você seguir estudando, continuar estudando, não parar, sabe? Conhecimento é algo que nunca vão tirar da gente, certo? Então, cara, busca cada vez mais conhecimento que você vai garantir a sua relevância, a sua empregabilidade e tudo mais. Mas quando a gente está fazendo um processo, por exemplo, vamos supor que eu identifiquei numa etapa do processo uma possibilidade de otimização desse processo. Era uma etapa lá que 20 pessoas faziam uma análise manual de documento, né? Eu vou olhar, linha a linha do documento, buscar informações, né? Imagina isso. Com uma IA, você consegue acelerar demais esse processo, né? É um trabalho que a IA faz melhor do que o humano. Então é natural
que a IA comece a fazer melhor, comece a ser utilizada, né, para esses processos, né? Para coisas repetitivas, coisas que a gente sabe que, poxa, tem muito mais erro no final do dia, porque a pessoa já está cansada de fazer, né? Não consegue mais prestar atenção, não consegue focar. A IA provavelmente vai entrar ali, não vai cansar, ela vai conseguir fazer o trabalho muito melhor. Aí essa pessoa, de repente, ela vai validar o trabalho da IA, que a gente sempre tem por design, né, tentar desenhar projetos que mantenham a pessoa no loop. É importante manter. A gente não quer fazer aquela automação, a IA toma decisão, decide se vai dar crédito. Não, isso é loucura, né? Sai colocando a IA para decidir tudo. Então a gente tem que deixar ela trazendo informações, melhorar a tomada de decisão, trazendo, né, mais dados ali para a tomada de decisão, mas deixar o humano decidir realmente. Então, muda o jeito, né, relacionar. Aquela atividade repetitiva, talvez a pessoa não vá mais fazer, né? Deixa a IA fazendo muito melhor do que a gente, ela vai trazer mais insights, mas vai ter uma pessoa ali cuidando dos insights, olhando qual o próximo passo e tudo mais. Eu acho, assim, escutando você falar, e uma dica que eu dou para quem está com esse receio, né? O Aldo falou estude, né? Mas assim, a IA nunca vai ser o fim, ela sempre é o meio, né? Você não vai falar. A Microsoft teve uma sacada muito boa quando deu o nome ao Copilot, né? Que ele é o copiloto, né? Ele não é o piloto é você, né? Aquele serviço que você fazia manual, a IA também vai fazer, mas quem vai tomar a decisão final é você. Só que em vez de você ler um documento de 500 páginas, ela vai te dar um resumo já disso aí. E se você achar que é prudente, você vai lá e lê o documento com mais detalhe. Quer dizer, ela é o meio, ela não é o fim, né? Então, as pessoas precisam entender que a IA veio para ajudar. E novas profissões vão chegar, né? Hoje, você tem um analista de prompt, né? Quem era o analista de prompt há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né? Hoje você tem um analista de prompt, isso é uma carreira, hoje é uma ciência, tem que aprender para poder fazer. Então, existem essas saídas, né? Mas eu queria voltar um pouquinho agora, Aldo, e entrar assim, eu agora sou uma empresa de tecnologia e eu preciso entrar nisso aí, eu preciso desenvolver meus produtos, eu preciso desenvolver minha IA. Qual é o caminho, Aldo? Assim, capacitação, né? Começa com capacitação, né? Às vezes a gente até atende empresas de tecnologia buscando essa jornada, né? Então a gente começa com um modelo quase de parceria que a gente faz e eles acompanham, e com o passar do tempo eles vão aprendendo e até o momento que assume a responsabilidade eles começam a fazer e a gente acompanha e ganha vida, sai andando sozinho, tá? Eu acho assim, cuidar da capacitação das pessoas, treinar essas pessoas adequadamente, né? Mudar um pouco a cabeça, porque o cara que era o desenvolvedor, né, ele precisa ampliar um pouco a visão para IA, porque não é só código que ele tem que olhar mais, né? Não é só código, tela, o que ele está. O resultado não é tão palpável assim, é diferente um pouco. Os insumos que ele recebe para a construção são diferentes, tá aí a necessidade de ter cientistas de dados e tudo mais, porque é diferente, você tem que preparar, tem que entender, ver quais insights que você consegue tirar ali dos dados, tudo. Então, uma série de atividades que vem antes. Então, preparar essas pessoas é o caminho, é meio óbvio, né? Mas é o caminho que tem que seguir mesmo, sabe? Não tem como a gente querer fazer do nada, falar, puta, eu tenho um excelente programador aqui em Java, eu vou usar esse cara. Tá, ele vai conseguir fazer algumas coisas, né? Mas não sei se ele vai conseguir fazer com a qualidade esperada, né? Então, montar uma estrutura realmente para você ir começando. E começar devagar. A dica para todo mundo, né? Começa devagar, não pega aquele super projeto gigante. Não é bom para você, não é bom para o seu cliente, não é bom para ninguém. A chance de insucesso acaba sendo maior do que a de sucesso, se você começar com projetos grandes. Então, a partir do momento que você pega projetos menores, o ambiente é muito mais controlado, é muito mais fácil controlar o que você está fazendo, né, os resultados do que você está fazendo, e aí você vai ganhando maturidade junto com o seu cliente para ir evoluindo. Então, a dica é essa, né? Não é fácil achar profissional no mercado, já te falo, não é fácil mesmo. Tecnologia, a Google acho que lançou uma pesquisa recentemente, a quantidade de profissionais de tecnologia que a gente precisa no mercado é absurda. Não tem, né?
Você sabe bem disso. Não acha, então é importante, às vezes, ter até um programa de formação interno, tentar formar essas pessoas internamente. Porque tem muita gente no mercado, obviamente, trabalhando, mas assim, o pessoal consegue avançar até um determinado ponto, depois não consegue mais, sabe? Não te entrega mais valor. Então, cuidar disso é super importante, difícil de achar, mas não é impossível, tá? Tem vários programas. Tem uma empresa interessante, tem um instituto de inteligência artificial aplicada que ele faz um programa de formação junto com parceiros, né? Sobe a barra, chama I2A2, muito interessante, muito bacana. Eu mesmo já fiz vários cursos lá com eles, espetaculares, assim, qualidade espetacular. Então, eles fazem os cursos de formação junto com parceiros, colocam 100, 200 pessoas, 300 pessoas nesse curso, gratuito, tá? Vão subindo a barra do curso gradativamente, cada vez mais, e aí lá no final, 5%, 10% se formam, né? Só que 5%, 10% de pessoas que você pode trazer para sua empresa, entendeu? Então, esse é o negócio. É um processo, demora 6 meses? Tá, mas lá na frente você tem as pessoas que você consegue trazer. Essa é uma estratégia espetacular de fazer, né? Não ficar reclamando do mercado, vai lá, forma a pessoa, né, e traz para dentro de casa. O Thiago Vespa aqui está colocando se você vê algum futuro nos cargos de executivos de inteligência artificial, né? Como o CAIO, né? Agora é assim que pronuncia, acho que é, né? Que é o chefe de inteligência artificial do escritório, né? Como é que está isso? Eu vejo bastante, na verdade, assim, a questão essas pessoas são pessoas, em geral, né, que possuem um grande conhecimento de negócio, já possuem um grande conhecimento de negócio, né, um grande conhecimento da indústria, né, e podem complementar e definir estratégias para a adoção de IA de uma maneira espetacular. Então, eu acho que vai ganhar cada vez mais importância e relevância, tá? Não só pela abundância de tecnologia, que a pessoa tem que conhecer, tem que saber navegar ali, né? Tem que ter uma fluência em tudo isso, mas pelo conhecimento de negócio que ela tem, né? De tudo que aconteceu. Até para uma posição dessa, o recomendável é que a pessoa que seja ambidestra, né? Que ela consiga tanto navegar muito bem na tecnologia, uma fluência muito boa, mas que tenha uma boa experiência de negócio também. Aí vai bem. Vai bem. Tá. Aqui o Jansen fez uma pergunta, e eu vou juntar a pergunta dele com uma que eu ia te fazer de carreira aqui. Os profissionais de TI, né? Se você pegar os profissionais de TI, né? Cada um conhece, a gente tem uma sopa de letrinhas aí de capacitação técnica aí para os profissionais de TI, né? Qual o profissional que está mais próximo disso, né? E não estando assim, qual é a primeira matéria que ele precisa entrar e estudar para começar a ficar próximo? Boa. Assim, de uma maneira geral, e sendo bem transparente, a maioria dos profissionais, eles não estão de tecnologia, eles não estão tão próximos assim por uma carência educacional nossa, né? A gente, de uma certa forma, vê álgebra, vê estatística, probabilidade e tudo mais, mas de maneiras relativamente superficiais na faculdade, né? Para as pessoas que se formaram, né? Passaram por uma faculdade. Né? Mesmo nos cursos de engenharia, né? Engenharia talvez melhor, engenheiro do sistema talvez seja um cara mais preparado, tá? Porque já tem essa base matemática mais formada, né? O cientista da computação, que é o meu caso, por exemplo, pelo menos no currículo que eu estudei, eu tive bastante uma carga pesada de matemática, mas eu senti falta quando eu comecei a estudar, né? Porque é aquela carga pesada que depois, quando você vai para o mercado, você não aplica, e aí você vai esquecendo, obviamente, tudo que você não aplica, você esquece, você vai esquecendo e não te acompanha, né? E aí, quando você vai precisar... Então, assim, a necessidade que eu tive de entender o fundamento da IA, né, a base, estatística, álgebra, o que é um vetor, como é que você calcula essas distâncias, né? Cara, esses fundamentos são essenciais para qualquer um que vá
desenvolver. Então, talvez o engenheiro mesmo, propriamente dito, de computação, seja um cara mais preparado para você formar para um engenheiro de machine learning, ou o cara quiser virar um cientista de dados, talvez seja uma pessoa mais preparada para isso. Ou aquele estatístico, né, de formação também, que gosta de computação. Esse cara é um cara bacana também de se acompanhar. Esse é um cara que funciona. Só que tem um detalhe que é super importante, né? Eles, naturalmente, essas pessoas vão sempre ter uma inclinação muito pesada para a tecnologia, né? E um certo distanciamento do negócio, né? Tentar diminuir esse gap é importante. É difícil, mas é importante. Então, você pode tentar diminuir esse gap, por exemplo, colocando uma pessoa que seja um bom tradutor dessas coisas, né? Um cara que navega bem nesses dois mundos, né? Tô falando da equipe mais júnior, né? Sim. Eles ainda não têm essa maturidade de negócio, ainda não têm essa experiência de negócio, então é importante ter quando você identificar um líder técnico, que seja um cara que é técnico, sim, um líder técnico, consegue acompanhar, consegue entender, mas já consegue falar de negócio, tá? Isso é essencial para o sucesso dos projetos. Posso estar falando besteira aqui, mas Python é uma linguagem que você precisa saber para começar a trabalhar com isso ou não necessariamente? Não precisa. Hoje em dia, você consegue fazer praticamente tudo em Python, né? Tem outras, tem a R que o pessoal usa, é mais estatística e tudo mais. Para certas coisas funciona melhor. Eu acho mais chata no dia a dia, sabe, para programar. Python é muito fácil. Muito fácil. Para quem programa, aprende Python em semanas, assim, em dias. Né? Não é nada difícil, é muito fácil de programar. Então, acho que é um caminho bacana aprender Python. Mas não adianta o cara aprender Python, né? Vai lá treinar um modelo, não sei o que, se ele não sabe o que está acontecendo. Por isso que eu reforcei lá. A base matemática é importante. Revisa, sabe? Dá uma estudada. Não precisa fazer um curso de matemática, obviamente, mas dá uma revisada, dá uma estudada. Tenta entender o porquê das coisas, né? Quando começa a entender o porquê das coisas, os insights que eles vão conseguir tirar vão ser muito melhores para o negócio. Legal, legal. A gente falou um pouquinho da história, falou das estratégias de entrada, né? Você já colocou aí que um projeto de inteligência artificial é um projeto diferente, não é um projeto igual, né? Isso eu escutei muito quando chegou o mobile, né? Quando o pessoal fala assim, eu quero fazer um aplicativo, eu falo assim, tá bom, mas você tinha que preparar a sua infraestrutura para fazer o aplicativo, né? Eu falei assim, não, eu quero só o aplicativo. Eu falei assim, não, você não está entendendo. Quer dizer, mudou tudo. E IA também mudou, né? Tem várias particularidades. Mas em cima de tudo isso, Aldo, como é que a gente olha a governança em cima de tudo isso aí? Perfeito, perfeito. Governança, para mim, é um dos pilares fundamentais, né? Então, a empresa que está querendo fazer, eu quero avançar em projetos de IA. Né? Começa pela governança. Vamos estruturar a governança. Reforça, se você já tem uma área de governança estabelecida, reforça a sua governança com IA, com governança de IA, com governança de dados. Porque a área de governança tem que definir quais são as diretrizes, quais são o que pode e o que não pode ser feito, tá? Então, para mim é fundamental, não dá questões éticas, tá? De uso responsável de IA, tudo isso acaba sendo, de uma certa forma, uma responsabilidade da área de governança, né? Então, ela vai garantir que os projetos caminham de uma forma correta, minimizando o risco do projeto, para a empresa, quer dizer, caminham de uma forma correta, minimizando o risco para a empresa, de uma forma que possa ser mensurável, acompanhável, tudo mais, auditável muitas vezes, né? Então é fundamental. Acho que é pilar fundamental, né? Se a sua empresa é grande e já começou com projetos de IA e não tem uma área de governança, você está trazendo risco, simplesmente trazendo risco para o seu negócio. Né? A gente viu um caso recente, empresa gigantesca, que é a Air Canada, que o ano passado criaram, né, não sei a história, mas eu imagino que por conta do hype todo, foram lá, colocaram um assistente para falar com os passageiros, com os clientes e tudo mais. O caso saiu até foi noticiado, aí uma pessoa conversando com o assistente lá, uma IA, perguntando sobre políticas de reembolso, deixou
a IA saiu criando uma política de reembolso que não existia, que era super favorável ao cliente, inclusive. O cara topou, falou, bacana, eu quero essa política, funcionou. Quando a Air Canada quis falar que não, foi na justiça e ganhou. Então, isso é um risco direto no negócio, né? Ela alucinou e criou uma política que não existia. Hoje, a gente tem uma série de técnicas para amarrar a IA de uma forma melhor, para reduzir esse risco de alucinação, mas não impede. Então, assim, mapear direitinho, entender esses riscos, saber o que isso pode gerar para o seu negócio é importante, né? Por exemplo, tem um exemplo que eu dou. Imagina um escritório de advocacia que começa a utilizar a IA indiscriminadamente, né? E de repente começa a colocar informações de clientes, de processos e coisas confidenciais numa IA e em um determinado momento isso vaza. Risco gigantesco, acaba, né? A vida do escritório acaba ali. Então, tomar muito cuidado com isso, saber o que usar, quando usar, né? E para que usar é essencial. Não, e existe a IA, quando você fala em IA, você falou do escritório de advocacia, né? Existe a LGPD, que é importante. Sim. Dentro desse contexto, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, mas também existe qual é o dado que você vai colocar e treinar aquela sua inteligência, qual a informação que você vai colocar, porque ela não vai questionar o que você está colocando, não, ela vai responder em cima do que ela foi treinada. Então, como é que é isso? Porque o processo é diferente, né? Assim, olha, eu vou treinar uma IA e vou capacitá-la ela a responder processos jurídicos, né? Perfeito. Como, né? E respeitando a lei de proteção, né, de dados, né? Como é que tudo isso se constrói, essas dificuldades? Perfeito, né? A gente fala muito dos vieses, né? Isso existe, os dados estão aí, toda empresa tem algum tipo de viés, né? As empresas de tecnologia, por exemplo, se a gente for pegar dados dos funcionários, majoritariamente homens, né? É uma questão de formação? Sim, é uma questão de formação, uma questão de... A gente forma mais homens na área de tecnologia, é normal que nas empresas a gente tenha mais homens, tem que mudar na base, né? Mas se você quer começar a equilibrar isso, então você tem que considerar nos dados, né? Olhar nos dados esses possíveis vieses, então, de gênero ou qualquer outro tipo de viés que você tenha nos seus dados, equilibrar isso para poder usar os dados equilibrados para treinamento. Não dá para ser, né, de uma forma... Porque se você simplesmente pegar seus dados, você pode estar replicando isso. A própria Amazon passou por isso. Começou a usar a inteligência artificial para fazer contratações, pegaram os principais profissionais, os que tinham as melhores performances, e começaram a colocar essas informações na IA para ela aprender o que era um profissional que poderia ter aquela performance semelhante e tudo mais. E aí colocaram essa IA para contratar, para fazer a seleção das pessoas, né? O que é contratar? Não, mas fazer a seleção das pessoas. O que aconteceu? Ela começou a replicar o viés que tinha dentro da empresa. Numa população que, sei lá, 90%, por exemplo, é homem, né? É natural que a amostragem dos principais talentos também tem uma representatividade semelhante. Tem muito mais homem do que mulher na amostragem, né? E isso começou a ser replicado na contratação. Começou a trazer só homem para dentro da empresa. Piorou a situação, né? Então, eu queria fazer uma coisa... começou a piorar a situação. Então, é algo que precisa ser utilizado. E quando a gente fala de LGPD, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre as informações dos nossos clientes, tudo que a gente coleta de informações que a gente precisa, né? IA precisa de dados. Então, tudo que a gente coleta, a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, garantir, de novo, a área de governança é muito responsável por isso, garantir que essas diretrizes, né, peçam que você crie um projeto de IA que vai, sei lá, disponibilizar dados para outras pessoas, deixar aberto, né, de algum jeito, é super importante. Não pode... Realmente não dá para brincar com dados de clientes, né? A gente pode usar internamente, dá para tirar muitos insights e tudo mais, mas com muita responsabilidade. Entendi. E aí, eu acho que esse é um grande desafio, né? Quando você fala em LGPD e dados sensíveis, né? Pensa em empresas de pesquisa, né? Você gasta milhões, né? Bilhões em pesquisas e você vai lá e
o seu funcionário solta a sua pesquisa no site GPT, no chat GPT, para ele dar uma melhoradinha no texto e disponibiliza aquele conteúdo, né? Isso assim que saiu o GPT, muitas empresas cortaram o acesso para que esses documentos não vazassem, né? Para que não saíssem de dentro da empresa informações que são sensíveis para a própria existência da empresa, né? Sem dúvida, teve casos de vazamento, né, de informação que acabou vazando porque a pessoa saiu usando o GPT público, né, que não é o pago, o gratuito, saiu usando, colocando dados sensíveis, coloca nome do cliente, endereço, CPF, CNPJ, sei lá, qualquer coisa que não deveria colocar, colocava lá e acabava vazando. Assim, a OpenAI, a Google, todo mundo, obviamente, está tomando precauções com isso, né? Isso atrapalha o negócio deles, o próprio negócio deles, né? Então, eles estão tomando. A gente não ouve, faz tempo que eu não ouço falar, posso estar mal informado, mas faz tempo que eu não ouço falar de problemas sérios de vazamentos de informação. O que a gente vê ainda é, poxa, descobre que no treinamento utilizou-se dados que não eram públicos. Isso a gente já viu bastante, né? Inclusive o New York Times lá processando a OpenAI e tudo mais. Mas, assim, vazamento mesmo já tem um tempo. E agora tem muita forma de utilizar esses serviços, garantindo que não vai ser usado para retreinamento e tudo mais, né? O Google está se posicionando muito firme nisso. Ele não bate na OpenAI falando que o modelo dele é melhor ou não, ele fala que é mais seguro. Eles se posicionam bem assim, falando, não, aqui é a segurança das informações para a gente E realmente, para eles é algo muito sério, né? Então, eles estão se posicionando dessa forma. Não querem fazer uma comparação, bilhões de parâmetros, sei lá, performance e tudo mais, não querem fazer essa comparação, porque isso, no final do dia, não é o mais importante para o negócio, tá? Não é mesmo, né? A gente, às vezes, consegue performance super boa com modelos open source, né? Então, não é o mais importante, mas a segurança, sim. A segurança sempre é importante para qualquer tipo de negócio, né? Entendi. Agora, me fala uma coisa, o projeto é diferente, tudo é diferente, tem um monte de aspecto de segurança que a gente tem que tratar. Como é que eu meço o sucesso de um projeto de IA? Quais são as métricas? Essa eu trago, eu vou buscar, assim, eu convenço a turma toda lá que eles precisam investir um dinheiro no projeto de IA e eu preciso provar que eu medi e está dando resultado. Como é que é isso? Perfeito, excelente. Lembra que eu falei, vamos começar pequeno? Né? Por que é importante começar pequeno? Eu falei um pouco de maturidade, vai ganhando maturidade, vai entendendo. Não só por isso. Você vai conseguindo medir os seus resultados, tá? Potencial de resultado, né? Se você começa com projetos grandes, obviamente o investimento é muito maior, e aí se você não consegue ir para frente, você simplesmente teve um prejuízo gigantesco. Projeto pequeno, o risco de ter um prejuízo é menor, né? Você acaba tendo... Aumenta a sua chance de sucesso, tá? Ela aumenta realmente, e você reduz a necessidade de investimento. Você faz um projeto, sei lá, 20 mil reais, você consegue rodar um projeto, qualquer, né? Não é nada assim que quebra uma empresa se não for para frente. Mas para considerar resultado, você tem uma série de variáveis que você tem que colocar na mesa. Tá? Vamos falar de uma IA mais tradicional. Se a gente está falando de IA tradicional, né, eu tenho que considerar a necessidade de recurso computacional para treinamento, quanto que você vai gastar para isso, qual vai ser a periodicidade desse treinamento. Isso tudo é custo, né? Que você vai colocando na mesa no lado do custo. O que vai acontecendo, né, com relação aos custos do seu projeto. Bacana. Do outro lado, você vai vendo os resultados. O que você está conseguindo de volta, né? Eu estou trazendo mais clientes, sei lá, né? Aumentei minha taxa de conversão. Por isso que é importante você pegar essa métrica, né? Aí, quando você está criando o modelo, as métricas que começam a surgir primeiro são estatísticas, né? É o que o pessoal de ciência de dados ou de inteligência artificial mesmo sabe falar, então traz estatística para você, né? Qual é a acurácia do modelo, né?
a precisão do modelo, começa a trazer essas estatísticas, e aí a equipe de negócio vai fazendo a tradução disso para o negócio. Né? Tá bom. Um exemplo, a gente está desenvolvendo um sistema de fraude. Né? Sistema de fraude, ele vai falar ou se é fraude ou se não é fraude. Né? Uma transação é fraude ou não fraude. Bacana. O que você tem que considerar? Só a acurácia? Não, eu tenho que considerar a quantidade de falsos positivos, de falsos negativos. Mas só a quantidade de falsos positivos, falsos negativos? Não, eu tenho que considerar qual o custo de eu ter um falso positivo. Qual o custo de eu ter um falso negativo. Né? E para cada negócio pode ser diferente. Se é um cartão de crédito, de repente o custo de você ter um falso positivo é que o cara, dependendo do cara, o cara vai embora, vai parar de usar seu cartão, nunca mais, né? Porque ele tentou comprar um negócio, passou vergonha na loja, e aí abandona o cartão. E se for a fraude, né? Qual é o custo dessa fraude? Então, eu classifiquei como negativo, mas é um falso negativo. É tantos. Colocar numericamente mesmo, valores, dinheiro, né? Então, você coloca lá exatamente quanto que é isso e vai ajustando seu modelo para minimizar esse custo, né? Compara, junto com o custo do treinamento e tudo mais, não sei o que lá, e aí você consegue ter condições de começar a calcular ROI. Só que aí você já andou com o projeto, concorda comigo? Antes de começar o projeto, eu nem sei qual é o modelo que vai ser implementado, né? Como é que eu calculo o ROI? Não tenho ideia. Não tem como. Então, quando você começa pequeno, é quase que um tiro no escuro mesmo, é um risco. Né? Vamos lá, vamos começar com um projeto pequeno, mas a gente vai entender qual vai ser o resultado disso aqui. Depois eu vou aumentando a escala, obviamente a escala do resultado aumenta junto. Né? Então, começa pequeno, vai fazendo todos esses cálculos, entende bem o negócio, o que está gerando de resultado real, dinheiro. Né? No final do dia é isso que você tem que medir. O que está gerando de resultado final? Né? Quanto de dinheiro você está ou deixando de gastar ou está trazendo para dentro de casa mais, né? Está faturando mais. Olha isso e depois você expande. É a única forma de você conseguir calcular o ROI é executando o projeto mesmo. Tá? Não tem outro caminho. Tem estatística, dá para pensar? Tem, mas eu não gosto, eu não assumo esse tipo de responsabilidade. Sabe? Seria irresponsável da minha parte falar para você, eu vou te dar um resultado de tantos por cento ou de tantos milhões de reais a mais no seu mês. Não dá para assumir isso antes de começar o projeto. Dentro desse tema, Aldo, a gente tem a IA fazendo interpretação de texto, tem IA interpretando imagem, IA interpretando vídeo, gerando imagem. Aonde hoje ela está sendo mais usada, né? Tem IA fazendo cálculo, gerando código. Qual que é o modelo e a forma mais usada hoje que o mercado está adotando e está mais eficaz? Nossa, eu não saberia te dizer, porque assim, a quantidade de casos que surgem diariamente são impressionantes, né? E casos muito diferentes de uso, assim, que tem um pessoal muito inovador, realmente, pensando muito fora da caixa, então tem bastante coisa bacana acontecendo. Né? Mas eu chutaria que onde a gente viu um avanço gigantesco foi nos chatbots, tá? Onde a gente viu avanço realmente bem significativo. Então, surgiram várias soluções. Hoje em dia você consegue programar o seu chatbot em 3 cliques e já linkar com o seu WhatsApp e sair usando. Sabe? Uma coisa assim impressionante, muito fácil de fazer. Né? Tem várias soluções assim no mercado que atendem a uma quantidade gigantesca de empresas, né? Inclusive as grandes dá para atender com uma solução desse modelo, você não precisa mais ficar detalhando, tem que olhar as questões dos riscos, obviamente, né? Mas garantindo os riscos, garantindo que está mitigado ali dentro, né? Que você não tem questões de segurança, dá para adotar facilmente. Eu chutaria que é por aí. Mas a gente está vendo muita coisa legal, né? A gente viu o Sora criando vídeo, né? E já algumas produtoras, saiu um vídeo recentemente de uma produtora do Canadá,
que é muito legal, como se fosse um comercial, 100% de IA, então, muito bacana e feito muito rápido. Então, assim, é assustador, porque né, eu acho que vai muito da imaginação, onde a gente consegue aplicar, sabe? É um Entendi. pouco. Entendi. E tem alguma vertical de mercado, né? O varejo, financeiro, banco, né? Tem alguma vertical que está investindo mais, que você está vendo o pessoal mais procurar você? Você sabe, assim, o varejo usa bastante, tem usado bastante, né? Eu vejo muito no agro. O agro está muito aberto para utilizar inteligência artificial. Não só inteligência artificial, tá? Eles estão usando várias tecnologias, estão querendo melhorar a produtividade. Então, eles estão realmente abertos e é uma área que tem bastante dinheiro. Então, para quem quer empreender e estiver pensando numa solução para o agro, é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Acho que é um caminho bom. Os bancos, obviamente, eles estão olhando com bastante cuidado, né? Estão olhando sim, mas com bastante cuidado. Tem muita gente ainda desconfiada, né? Lá, não, eu vou fazer, mas eu vou com calma, e eu acho isso bem importante, né? Ter um certo grau. Acho que não dá para ficar parado, esquece, não é isso que eu estou falando. Não é ficar parado esperando para ver o que vai acontecer, é ir devagar. Né? Começa já, começa hoje, vai devagar, vai fazendo, vai testando, né? Faz um piloto, não sai colocando direto no negócio, porque pode, pode gerar algum resultado aí não muito, muito bom. Pode dar ruim, né? Eu Pode, tive recentemente, sem dúvida nenhuma. tive Né? recentemente numa palestra da PwC, e eles estavam falando assim que eles fizeram uma pesquisa, não lembro dos números, tá, Aldo? Mas assim, todos os CEOs que eles falavam, né, CEOs, CTOs, né, falavam assim, inteligência artificial não está nos planos da empresa, né? Estamos trabalhando nisso. E aí quando vinha a pergunta, não, o que vocês estão fazendo, né? Eu assim, não, estamos nos programando para fazer. Então tem muita gente falando também, mas tem pouca gente fazendo, porque É, é custoso, né? é engraçado, tem muita gente que procura a gente, mas é porque é quase um FOMO, né? Sabe assim, o cara não quer perder a oportunidade, tá com medo de ficar para trás, sabe assim? E aí quer fazer qualquer coisa, quer se posicionar como usando, sabe? Não sei até onde isso tem valor, né? Eu acho que faz mais sentido a pessoa dedicar um pouquinho mais. Legal, quer usar? Quer se posicionar assim? Então vamos fazer um negócio direito? Vamos usar para resolver uma dor? Todo mundo tem dor, né? E aí você fala que você está usando, mas você resolveu uma dor, você está melhorando o seu negócio, né? Você não É precisa isso. só colocar para parecer legal, né? Tem que ser. O Dias está colocando aqui uma pergunta, vou ler aqui. Ele pergunta assim: em um horizonte de 5 anos, Porra. qual o impacto da IA na relação à aceitação da tecnologia em um público aberto, onde muitas pessoas utilizam o IA e nem sabem? Puta pergunta, hein? Pergunta de prova, né? É assim, É difícil, olhando para frente, né? Vou tentar é simplificar. difícil, é Olhando difícil para dizer. frente, como é que vai ser a aceitação disso? Porque as pessoas já usam o IA, o que você falou, né? Então, Netflix já usa. Como é que você enxerga isso para frente? assim, eu acho, eu tenho uma. Falar o que eu acho, eu vou falar uma preocupação, tá? Eu acho que vai ser cada vez mais democrático para um público específico. Essa é a minha preocupação, tá? Eu acho que vai aumentar demais a utilização, né? Mas por um público específico. Por que eu falo um público específico? Se a gente parar para pensar, tecnologia, de uma maneira ampla, geral, né? É privilégio de poucos. Não é para todo mundo. Infelizmente, não é. Né? E a IA tende a piorar isso. Então, é um pouco do que o Harari fala lá, sabe, da classe, da criação da classe dos inúteis. A pessoa que não se preparou, não conseguiu acompanhar e não sei o quê, chega um momento que perde relevância. Né? E aí não consegue mais se recolocar. Então, assim,
a gente gosta de usar, inclusive é uma das coisas, uma das principais preocupações da nossa empresa é pelo uso ético e responsável da IA. Né? Então a gente gosta de usar os nossos projetos para tentar minimizar isso. A gente não sabe exatamente como usar os projetos para minimizar, mas eu sei como usar para não piorar, né? Então, para não piorar, a gente já está fazendo. Para reduzir, eu não sei, mas é uma preocupação que eu tenho todo dia. Tá? Então, acho que vai crescer, a utilização vai ser quase que natural, se sai usando, daqui a pouco tem... Outra coisa que está surgindo muito rapidamente, os robôs, né? Muitos robôs muito interessantes, já teve robô participando agora da Fashion Week, né? A doutora Patrícia Peck, que ela é fã de robôs, se não me engano, tem pelo menos uma meia dúzia no escritório dela, que é uma das principais, se não for a principal advogada de direito digital do Brasil, né? Ela tem vários robôs lá, ela usa os robôs para poder testar a vulnerabilidade dos robôs, para atender melhor os clientes, para poder orientar os clientes, inclusive, né? Então ela usa isso. Ela, pra você ter uma ideia, estão criando agora acessórios para robô, roupinhas, né? Então tem um cachorro, né? Vai ter roupinha e tal. Isso eu acho que vai estar cada vez mais no nosso dia a dia, né? E de uma forma assim bem natural, as pessoas vão usar igual usam. Eu uso aqui em casa a própria Alexa diariamente, toda hora, meu filho também, todo mundo, e de uma forma como se fosse, né? Já é da família. Você nem percebe que você está usando, sabe? Não é aquele negócio mais uau, né? Não, normal. Puta, vai chover? Não sei. Deixa eu descobrir agora, né? Pergunto para ela qual a temperatura, qual a previsão do tempo e tal. Tem um monte de coisa que você consegue fazer. Então, assim, eu acho que vai crescer, né? A gente tem só que tomar o cuidado para que isso não vire algo que crie essas classes, sabe? Que afaste as pessoas, né? Tomar um pouco de cuidado com isso. Eu tenho uma teoria aqui comigo, a gente já falou isso um pouco no começo. Eu tenho uma teoria que a tecnologia ela está batendo no muro, né? Ela tem a volúpia de crescer, mas ela ainda está batendo no muro. E eu vou falar qual que é esse muro, né? A gente tem a computação, o poder de processamento que a gente tem hoje, a gente não consegue aumentar mais do jeito que está, então a gente depende da computação quântica. E quando a gente fala de internet, no Brasil você tem o 5G, né? Mas não é o 5G que a gente realmente queria, né? Porque se você for ver o 5G, a capacidade de download e upload de dados é muito maior do que a gente recebe e fala que é 5G. É a brasileira, né? Exatamente. Eu acho que quando essa parede vai se romper, quando a gente estabelecer a computação quântica, mesmo que nos servidores para grandes empresas, para elas poderem processar mais coisas em menos tempo, e quando a internet realmente tiver no nível que a gente precisa aí, eu acho que a gente atropela esse muro, e aí vem, do jeito que você falou, os robôs, né? Os robôs vão chegar, e assim, e o que vai vir, né? Respondendo um pouquinho de assim, o que vai vir, assim, não dá nem para pensar, porque são coisas que vão Perfeito. além da capacidade que hoje a gente tem de processar, de criar, então vão chegar possibilidades muito maiores que hoje a gente não faz ideia. Exato. Até porque a gente tem uma tendência de fazer projeções futuras de uma maneira linear, né? O ser humano faz projeção mais ou menos linear. Então, olha assim, em 10 anos, o que vai ser do telefone celular? Vai ter 15 câmeras, vai ter, né, sei lá, quantos teras de... Né? Você faz uma projeção quase que linear, sabe? E a tecnologia ela não tem muito essa característica de crescimento linear, muito pelo contrário, né? Ela tem normalmente uma característica de crescimento exponencial, principalmente essa que a gente está vendo agora. Então é difícil fazer essa projeção, porque daqui 5 anos eu acho que vai mudar tudo, pelo menos umas 2, 3 vezes, entendeu? Então a gente vai ter várias reviravoltas, assim, então é difícil, né? Não é tão simples. Mas quando você fala falando de novo da computação quântica, né? Aí eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de resolver problemas reais e grandes da humanidade de uma forma geral, sabe? Cura de doenças como câncer, assim, coisas bem mais pesadas, né? Resolver a questão do clima, não importa se tem ciclo ou não, tem uma aceleração
causada pela gente. Então, tem bastante coisa aí que eu acho que a gente vai ter condições de ajudar. E por que não reduzir essa desigualdade, né? Eu sou super positivo, mas não sou acomodado, não fico parado esperando acontecer, não. Vou lá fazer minha parte, pelo menos. É isso aí. Eu acho que se a gente olhar 5 anos para trás, como a gente estava com tecnologia, a gente consegue ter uma noção do que pode acontecer 5 para frente. Se você olhar 10 para trás, aí você vai ter uma noção um pouco maior do que pode acontecer 10 para frente. Quer dizer, e ele é galopante, né? Ele não é linear, né? Ele é galopante no negócio. Mas é isso. Aldo, estamos chegando aqui no final aqui. Eu sempre falo para as pessoas aqui que é 1 horinha de bate-papo para não ficar cansativo, né? Eu acho que dá para a gente fazer uma segunda rodada aí com muito mais informação. Mas eu queria que você aproveitasse agora, Aldo, e falasse assim, a Taylor Strategy, né? Como é que funciona? Quem precisar de um trabalho da Taylor, precisar chamar o Aldo, contratar o Aldo, né? Os seus dados vão estar aqui no rodapé aqui do vídeo aqui, eu vou colocar lá todos os seus dados, mas assim, como é que funciona, quem você consegue atender e o que você consegue entregar aí para essas pessoas que estão precisando entrar nesse mundo e ainda não sabem como. Legal. Contar rapidinho, só para explicar, e aí eu vou explicar o que a gente faz, né? Explicar a nossa história, né? A gente começou como Taylor Strategy porque a gente começou com uma consultoria de estratégia para adoção de IA, né? Formulando estratégias para adoção de IA, ou seja, entendendo maturidade, construindo essa estratégia para adoção, tá? E aí, já no primeiro piloto que a gente fez, o nosso cliente virou assim, puxa, não dá para você soltar minha mão agora, você me falou, agora entendi o que eu preciso fazer, né? Mas eu não sei como eu faço. E aí, por conta de todos os contatos que a gente tinha ao longo da carreira, a gente começou a criou a área de tecnologia, então criou uma Taylor Technology, um braço de tecnologia para fazer as implementações, e complementava a estratégia, né? E a primeira dor dos projetos foi a dor da falta do conhecimento do cliente. Gente, dor nossa. Falou, poxa, cara, lá vem o cliente de novo questionando uma coisa que não faz sentido para esse projeto, sabe? Uma coisa assim, né? Eu falei, pô, a gente precisa... Começou assim, de uma forma, um desabafo, a gente precisa educar nosso cliente. E aí, com esse negócio de precisa educar nosso cliente, a gente acabou criando um braço de educação executiva, né? E acabou criando esses 3. Então, tem a estratégia, a formulação da estratégia, a educação executiva e a implementação dos projetos, que atuam de forma complementares e em alguns projetos de forma separada. Então, por exemplo, hoje nós somos parceiros do IBMEC, levamos conteúdo linkando as matérias de inteligência artificial lá da graduação, né, e ciência de dados, linkando com o negócio, fazendo esse link com o negócio. Então, a gente leva lá conteúdo para fazer esse link, né, para o pessoal. Então, lá a gente entrou só com essa educação, né, com a Academy, com o Taylor Academy. Então, a gente consegue atender qualquer tipo de empresa, nós somos agnósticos, porque não dá para ficar preso a uma solução, porque a solução depende muito do negócio do cliente, do tipo de risco e um monte de outros fatores, né? Então, a gente decidiu ser agnóstico, né? Escolhemos a solução melhor para o cliente, de acordo com a necessidade, e a gente consegue atender de A a Z, o que precisar. Então, a gente fala desde hospitais, a gente tem conversado bastante, empresas de logística, escritórios de advocacia, então a gente está conversando aí com muita gente interessante. Tá? Mas a Taylor, ela faz o processo de acompanhamento ou ela executa o projeto também? Executa o projeto também. A gente começa desde o diagnóstico, né, o entendimento, definição da estratégia, construção do projeto, acompanhamento do projeto, pós-produção, porque eu falei, o ciclo de vida é diferente, né? Você precisa acompanhar, ver degradação de modelo, ver se precisa ser, né, retreinado e tudo mais. Então, você faz um acompanhamento, os dados mudam, né, com o passar do tempo, os dados vão mudando, as características vão mudando, a empresa muda, então você precisa sempre ir atualizando. A gente acompanha e a gente também leva conhecimento, faz processos de evangelização dentro e de conscientização para as empresas. Bacana. E
quiser me procurar, pode me procurar no LinkedIn, não só para vender, se tiver com dúvida, quiser bater um papo, eu sou 100% aberto para tirar dúvida e tudo mais, vamos marcar um café. Adoro. Isso é verdade, viu? Eu conheci o Aldo num evento e dali eu peguei o número do WhatsApp dele e de lá para cá a gente já almoçou algumas vezes, já tomou café e sempre que eu ganhei tenho alguns quilos com esses almoços. Exatamente, eu tive que entrar numa dieta. Mas eu adoro. Pode me chamar que eu vou. E sempre que eu tenho uma dúvida, eu mando um WhatsApp para ele, ele responde de pronto. Fiquem à vontade, adicionem o Aldo aí no LinkedIn, que ele ajuda e conhece muito. Eu falo que a gente não precisa saber de tudo, a gente precisa conhecer as pessoas que sabem, né? E aí a gente também sabe, a gente tem um ecossistema bacana para atender o cliente, né? Que não dá para saber tudo. É isso aí. Aldo, obrigado, agradeço muito aí a sua participação, agradeço as pessoas que estão assistindo aí ao vivo e as que vão assistir depois. Aproveitem para curtir o vídeo, se inscrevam no canal, né, compartilhem, né, fazendo o jabá aqui, estou aprendendo a fazer isso, tá bom, bate-papo com o João é recente, não é a minha profissão, né, mas estou fazendo isso aí para conhecer pessoas novas e trazer informação interessante aí para o público. Aldo, muito obrigado a todo mundo e boa noite. Obrigadão.